Fala, meu povo, bem-vindos à Psicolândia Histórica Gustavo Guassu. Hoje a gente vai fazer um react a um podcast, na verdade a continuação do vídeo de ontem, um podcast dos Jovens Investem. Os caras ontem estavam falando no vídeo que eu postei sobre a crise de 29 e sobre doutrinação nas escolas. De acordo com eles precisaram dizer no trabalho que a crise de 29 nos Estados Unidos ela não foi uma crise do capitalismo, porque senão eles iam reprovar de ano na matéria. Uma coisa que eles esqueceram de dizer é que é verdade. A crise de 1929 foi uma crise do capitalismo. Isso é comprovado. Isso é um fato histórico. Não tem como você desmentir, não tem como você inventar, falar que não foi. Porque foi. E a gente sabe disso, dado a infinidade de pesquisas e análises que existem sobre isso. Então a crise de 1929 no mundo é uma crise do sistema financeiro global, principalmente da Bolsa de Valores de Nova York. E foi nesse vídeo que a gente acabou desmentindo essa baboseira que os jovens, os irmãos, falaram aqui no podcast. Eles vão continuar falando da escola, eles vão continuar falando de história, e a gente vai estar aqui para desmenti-los. Vamos lá então? Quem está no podcast com esses caras é o Engiléu. Engiléu é um pseudo-intelectual. Pseudo é aquele que é, mas não é. Pseudo-intelectual seria alguém que é intelectual, mas não é. Alguém que se acha. O engenheiro Léo se acha o suprassumo, ele se acha o cara fora da curva, o cara fora da casinha da inteligência. Mas ele é um ignorante, um pilantra e um mentiroso. E a gente vai mostrar isso aqui para vocês. Se inscreve no canal, deixa o like, gostei, faz um comentário, vamos chegar aos 1000 inscritos, poder ao povo. Vamos lá. Vamos lá. Mas aí você vê, até você já vive, inclusive na escola, você está acostumado a viver com falta de liberdade. Então você não tem direito a expor a sua opinião. Vamos pensar aqui em relação à crise de 29. Então eu, professor de história, vou lá no 9º ano, esse é um assunto do 9º ano. Fala, gente, então, em 1929, acontece uma crise do sistema financeiro global privado, é uma crise do capitalismo, é uma crise da Bolsa de Valores de Nova York, já que naquele contexto dos Estados Unidos não há um controle do Estado no campo econômico, as empresas elas desfrutam daquilo que a gente poderia chamar de um livre mercado e, dado a ausência, a falta de controle, as empresas acabam se quebrando sozinhas. E o Estado vai lá, ajuda as empresas com um plano econômico chamado New Deal para recuperar a crise econômica. Que opinião que você vai ter diferente, sendo que qualquer coisa que você diz ao contrário disso, você está mentindo. Tá errado, porque o fato é esse. Isso aqui é uma garrafa de plástico que tem água. Tá, você pode falar assim, Gustavo, não sei se tem água aí, mas tem água aqui, tá? É a água que tem aqui. Você vai numa conveniência, numa lanchonete, você fala assim, por favor, eu quero comprar uma garrafa de água. O cara vai te dar uma garrafa transparente com água, você vai falar assim, isso aí não é água não, isso é refrigerante. Não, o fato é o fato, não tem como você desmentir, é água, pô. E é igual a crise de 29, a crise de 29 é uma crise do capitalismo, acabou, não tem o que você falar, não tem opinião aqui. A opinião que você pode ter é o seguinte, pô, será que não teria como ter resolvido a crise sem o Estado? Também isso já vai além da história, porque a história não trabalha com si, a história trabalha com o que foi. E o que foi é que a crise de 29 foi uma crise do capitalismo privado, uma crise do sistema financeiro da Bolsa de Valores. E o Estado entrou para ajudar as empresas. Acabou. Esse é o fato. Não tem o que dar opinião aqui. A gente pode dar opinião no decorrer da crise, no seu desenvolvimento, mas o fato é, a crise de 29 é uma crise do capitalismo. Agora ele vem me falar que a própria escola não dá liberdade de opinião.
Você tem liberdade total para você ter opinião. Mas se você chegar pro professor de matemática e falar assim, ó, 2 mais 2 não são 4. Não é opinião. Isso não é opinião. Opinião é, pô, eu prefiro a fórmula de Bhaskara que o teorema de Pitágoras. Ó, eu gosto de estudar a Primeira Guerra Mundial ao invés da Segunda. Isso é opinião. Agora, quando você fala assim, não existiu uma Primeira Guerra Mundial, não é opinião mais. Entendeu a diferença? Teve um colega nosso que foi lá, debateu sobre isso com ela. Ela não gostou muito, parece que a nota dele não foi nem o suficiente para passar. Eu pensei, mentira! Porque você não gera uma aprovação ou reprovação de um aluno por conta de um trabalho só. A gente tem prova, se for em escola particular, mensal e bimestral. São 4 bimestres. Então, mensal e bimestral, 4 bimestres, são 8 provas por ano. Fora os trabalhos de todo o bimestre que você faz. Não tem como você reprovar numa matéria por causa de um trabalho só. Não existe isso. É pânico que esses caras querem inventar. E esses caras não fazem nem isso correto. Porque a própria realidade vai contra o que eles estão falando. A própria realidade desmente. Não existe você reprovar em uma matéria como a história, na escola, por causa de um trabalho, amigo. Isso não existe. eu vou querer esse desgaste todo. Eu entendi qual que é a verdade, né? Que foi a intervenção do Estado que acabou gerando isso. Foi Não! A intervenção do Estado ela vem depois da crise. Porque a crise ela demorou 4 anos para ser solucionada. O Estado ele só vai entrar na crise depois do 4º ano. A crise acontece em 29, é só no finalzinho de 1932 para 33 que o Estado vai começar a entrar para tentar reduzir os danos. falta de livre mercado. Mas aí no trabalho, você vai fazer o quê? Não, errado, mentira. A crise acontece por causa do livre mercado. Porque as empresas mentem sobre o balancete. Ó, então eu estou produzindo 10 bilhões por ano. Aí eu vou lá, faço um documento da empresa no fim do ano, porque toda empresa, todo fim do ano ela tem que dar o balancete. O que é o balancete? São os documentos que comprovam o quanto ela produziu, o quanto ela gastou, para onde foi destinado dinheiro, verba, como foi dividido o sistema de produção. Ela tem que oferecer esse balancete para os acionistas. Só que como o Estado não fiscaliza esses balancetes até 1929 nos Estados Unidos, as empresas estão mentindo. Estão falando que estão produzindo X quando não estão. E aí, como a empresa vende um balancete de lucro, ó, estamos lucrando, hein? Estamos lucrando bastante aqui. Vem comprar ação. Todo mundo começa a comprar ação, começa a gerar uma bolha de especulação. E quando se descobre que a empresa não é tudo isso que ela está falando, que os balancetes de final de ano são falsos, as empresas quebram, porque elas percebem que elas não têm valor mais. E aí quebra a bolsa de valores. Essa é a crise de 29. O Estado norte-americano não colocou um dedo para acontecer a crise. O livre mercado fez tudo sozinho. Você vai fazer o quê, por exemplo? Você entendeu, mas vários dos seus colegas poderiam entender a partir do seu trabalho. E eles não tiveram essa oportunidade. Então, justamente a escola, a academia no geral, que deveria ser um lugar de livre pensar, no Brasil é o contrário. Aí você fala assim, pô, não existe doutrinação. Mas como não existe doutrinação, se eu vou num curso de filosofia, de sociologia, e 100% dos alunos pensam do mesmo jeito? 100%! Talvez porque, e aí que tá uma coisa que o engenheiro Léo não sabe porque ele não é formado na área, mas ele devia saber porque ele é de outra área, só que daí ele é pilantra, é que todos os alunos estudam a mesma coisa. Eu não estou entrando numa sala de aula e estudando 10 coisas ao mesmo tempo. É um professor que vai trabalhar a matéria. E o aluno ele tem que fazer o quê? Chegar em casa e pesquisar outras coisas. Tanto é que o que tem que fazer a história, o historiador, o pesquisador, o professor? Questionar. Se é doutrinação, tem que questionar em sala. Esse cara ele nunca entrou numa sala de aula de história. E eu vou te falar uma coisa, eu sou professor. E eu conheço vários professores, trabalho numa escola, tem dezenas de professores. Quando eu fecho a minha porta, ninguém sabe o que acontece lá dentro. Como que eu vou definir o que o outro cara está fazendo numa sala que eu não sei?
porque eu não tenho acesso. Ah, mas os alunos dizem, sério, você vai ouvir esse tipo de aluno que está falando que o Estado que quebrou a crise de 29? Um aluno que não faz ideia que está falando um burro. Cara, esses caras, eles são literalmente... Gente, isso aqui é papo de maluco. Nem nos bares os bêbados falam tanta merda, cara. Pensa, mas que lugar é esse? Porque se você pegar os grandes filósofos, se você pegar Sócrates, Platão, Aristóteles, a coisa mais normal era os discípulos discordarem dele. Sim, só que se for pegar um livro do Platão, A República, a escrita ela vai ser a mesma para qualquer pessoa do planeta. O livro é o mesmo. Então quando a gente vai fazer uma aula de filosofia, eu pego lá o livro do Platão, A República. Eu leio o livro e todos vão pensar a mesma coisa. Por quê? Porque eu estou lendo o mesmo livro. Todos vão ter contato com a mesma obra. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é a apostila que eu trabalho na escola. Apostila. Por que todos os alunos vão pensar da mesma maneira? Pensar da mesma maneira? Porque é o mesmo conteúdo. É a mesma visão. O que o aluno tem que fazer? Chegar em casa e ver outras visões. Aí vai além do professor. O professor ele tem que explanar, ele tem que apresentar o conteúdo. Mostrar que tem outras possibilidades. Mas não é o professor que vai mostrar todas. Isso não é doutrinação, isso é como funciona. Cara, é de ficar bravo, gente. Era a coisa mais normal. E aí, na discordância, que vem a evolução do pensamento, no final das Não, contas. é o que eu sempre falo, né? Tese, antítese e síntese. Então você tem a tese... Tese, antítese e síntese é uma teoria do Hegel, a dialética. Inclusive o Sócrates tinha dialética, mas isso foi transformado em teoria. Georg Wilhelm Hegel. Tese, antítese e síntese. Todo mundo que lê a dialética de Hegel vai estar falando o que esse cara está falando. Então ele está doutrinando também? É evidente que a gente vai pensar a mesma coisa, porque a análise é a mesma. Faz parte da responsabilidade do aluno fazer as suas leituras. O professor ele não tem que explicar tudo de todas as maneiras existentes no mundo. Aí não tem ensino, não tem tempo para isso. Não existe isso, gente. Faço a antítese e a gente vê os pontos fortes e fracos e chega na síntese. Chega no caminho do meio. Mas você não tem oportunidade. Não. A síntese não é um caminho do meio. A síntese é o resultado da discussão da contradição. Apresento uma tese, eu vou lá, apresento uma antítese e eu chego numa conclusão. Não é o caminho do meio. É uma conclusão que vai sair da discussão entre tese e antítese. Oportunidade para isso quando você tem esse ensino de esquerda, porque é um totalitarismo, você só pode pensar desse jeito, e se você pensar diferente, você vê no caso para redação, a pessoa que faz uma redação voltada para a direita ou para o liberalismo. No caso da redação, no meu entender, você não tem que ficar julgando ali o argumento do cara se é certo ou errado, você tem que pegar a escrita, são outras análises. Gente, a redação do Enem é chamada redação argumentativa dissertativa. Então eu preciso dissertar, falar a minha argumentação, para mim entender se o aluno que vai fazer a redação consegue sair do simples para o composto, para o complexo, consegue começar uma ideia e terminar a ideia. Se eu for analisar só a escrita, o aluno pode começar falando uma coisa e for terminando falando outra, e fica por isso mesmo. Tanto é que o Enem zera quando você foge do tema. Porque o Enem está tentando analisar a competência de sentido, de eloquência, de coerência. O que o cara está falando? Faz sentido? É coerente? Não. Zero. Acabou. Esse cara quer falar de coisa que ele não entende. Meu Deus. Você é burro. Que você tem que fazer. E aqui não. Eu analiso como que o aluno pensa. Já é um filtro para entrar na universidade. Se ele não é de esquerda, ele já tem menos chance de entrar na universidade. Falso, gente. Falso. Se você for lá e fazer uma redação mal feita, que provavelmente o engenheiro Léo não passaria numa universidade pública, tanto é que ele é de universidade privada, não é porque é universidade de esquerda, não, é porque ele é burro mesmo. Se ele pensar de diferente, e se ele conseguir não ser de esquerda e entrar, aí ali a lavagem cerebral é total.
Fora também os cursos de universidade que foram criados, né, pelo Lula no final das contas, que muitas vezes não é para conseguir aumentar a produtividade, ter mais empregos, é para pura doutrinação, né? O cara já faz curso, por exemplo, de sociologia. Quantas vezes você já teve na sua casa e falou assim, caramba, eu tô com um problema aqui, se eu tivesse um sociólogo, tava resolvido. Gente... Quantas vezes isso aconteceu? Vamos lá, engenheiro Léo. Todo problema social, ele é, por natureza, possibilidade de análise do sociólogo. Sociólogo, cientista da sociedade. Quando a gente vai falar de fome, não é com o matemático que eu falo, é com quem? Com o sociólogo. Porque ele estuda exatamente isso. Vou falar de crime, não é com o médico, vou falar com quem? Com o sociólogo, com o historiador, com o antropólogo. Tanto é que, usando o exemplo dos filósofos, que ele comentou, quem discutia as questões da cidade, as questões políticas? Os filósofos. Por quê? Porque faz parte da natureza dessa disciplina estudar isso. Filosofia, a história do pensamento humano, antropologia, a história da cultura humana, a história do homem no tempo, sociologia, a análise da sociedade cientificamente. Por que as pessoas não fazem isso que ele comentou? Ah, eu tenho um problema aqui, o que o sociólogo vai pensar? Porque é exatamente a falta de investimento que a gente tem nas áreas de sociologia, de filosofia, que as pessoas não sabem para que serve. Tanto é que o desdém que ele mostra só confirma isso que eu estou falando. As pessoas não sabem para que serve sociologia. Se a gente desse valor nessas áreas, a maioria dos nossos problemas já estariam resolvidos. Inclusive, a maioria dos problemas como fome, criminalidade, questões de desigualdade, a sociologia já analisou, já deu saída. Por que a gente ainda está passando por problemas sociais? Porque a gente acredita que esses caras não têm o que falar. Quem tem o que falar é o Léo, né? O Léo sabe das coisas. Ele vai resolver seu problema. Nossa, estou com um problema aqui. Será que o engenheiro Léo vai saber resolver? Sem contar que ele ainda não sabe que a sociologia não é feita para resolver problemas individuais, e sim sociais, como a fome. Como a gente vai resolver a fome no Brasil, sendo que é um dos países que mais produz alimento do mundo? É a sociologia que vai responder. Não é o São João, não é o engenheiro Léo. É a sociologia. Um cara desse tem diploma. Um cara burro desse tem diploma. O nome desse vídeo é Ensinando. Engenheiro Léo não conhece redação e nem sociologia. Cara, então, gente, esses caras, eles produzem conhecimento, eles produzem assuntos pra gente trabalhar infinito, porque a cada frase que os caras dizem, a gente tem que desmentir 3 coisas. O primeiro vídeo que eu gravei, que foi ontem, eu parei no 1 minuto e 11, eu desmenti 3 coisas desses malucos. A gente tá no minuto 3 e 34. Eu já desmenti mais umas 5. Bom, engenheiro Léo não sabe como funciona a sociologia e nem redação. Se inscreve no nosso canal, deixa o like, faz o sininho de notificações ficar ativado e envia esse vídeo para um colega. Vamos chegar aos 1000 inscritos. Poder ao povo. E pelo amor de Deus, não seja igual a esses caras.